Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, seguimos meditando no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos ler 2 capítulos bem curtinhos, Isaías 20 e 21. Te convidamos a meditar conosco, que ao final dessa leitura nós vamos estar orando pelas nossas famílias e também pelos seus motivos de oração. Esse capítulo 20, especialmente, é um capítulo que tem apenas 1 minuto e nós queremos destacar mais do que a mensagem que o profeta Isaías está entregando. É uma profecia contra o Egito e a Etiópia. Nós queremos destacar a maneira como essa mensagem é entregue. Assim como em Provérbios, Salomão escreveu que a sabedoria está clamando nas ruas, a palavra de Deus está perto, não distante, mas perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. É como se na rua alguém estivesse gritando, anunciando uma mensagem. Aqui o Senhor vai não apenas falar através do profeta Isaías, mas também, mais uma vez, contar com a sua própria vida, sua própria história, como uma ilustração, para que fique notória ao povo de Israel, de Judá e a todas as nações ao redor a mensagem que Isaías estava entregando. Então observe como com a sua própria vida o profeta anuncia a palavra de Deus. É lógico que a palavra é importante, porém mais do que a palavra que ele entrega, a maneira como ele entrega essa palavra também demonstra o amor de Deus, que vai fazer todo o possível para que a sua palavra de chamado ao arrependimento, seu chamado à bênção, possam ser acessível e claro a cada um de nós. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para nos abençoar nesse tempo que nós temos juntos aqui de devocional. Vamos pedir que o nosso entendimento seja aberto, que nós tenhamos, como eu e o Thiago sempre oramos, olhos para ver e ouvidos para ouvir a beleza da palavra de Deus, os ensinamentos que Deus tem para nós no dia de hoje. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, que todas as manhãs se renovam sobre as nossas vidas e nos dá uma nova oportunidade. Obrigado que sempre o chamado do Senhor, Pai, é para nós nos arrependermos, rendermos o nosso coração e vivermos da forma que o Senhor tem para nós. Então nós pedimos, Pai, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a ouvir, ajuda-nos a perceber tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, a falar conosco, a nos mostrar, não somente durante essa live, mas durante todo esse dia. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, entregamos todo esse momento a ti. Sim, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Isaías 20, então, diz assim: No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e as conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse... Esse Sargon provavelmente é Senaqueribe. Quando nós lemos com vocês algumas semanas atrás, segundo Reis, capítulo 18, logo quando o povo da Babilônia, não da Babilônia, mas da Síria, na verdade, a Síria estava vindo para atacar essas primeiras cidades na região próxima de Judá, depois de já terem levado cativos o povo do norte de Israel, Senaqueribe primeiramente enviou esse general, um líder, um alto comandante do seu exército com alguns oficiais para ameaçar o rei Ezequias. Nós lemos, está bem detalhado isso em 2 Reis 18, tudo indica que seja o próprio Senaqueribe, que primeiro mandou o seu general, depois na segunda vez, quando ele veio para de fato tomar aquela região, ele veio pessoalmente com o seu exército. Mas aqui está pontuando, então, quando essa mensagem aconteceu, jamais para o final do ministério do profeta Isaías. O Senhor falou através de Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos seus pés. Olha que interessante. O Senhor mandou o profeta tirar as suas roupas e os seus calçados. E diz que ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. É óbvio que o profeta não estava andando completamente nu, mas era costume de escravos, de prisioneiros, vestirem ou não vestirem essa roupa superior, apenas as roupas inferiores, as roupas íntimas. Mas o profeta estava completamente descalço e sem esses panos de saco que já representavam a calamidade que ele estava anunciando. Panos de saco eram utilizados para declarar um lamento, para declarar uma notícia triste. Mesmo aqueles panos de saco, o profeta Isaías tirou para mostrar que a situação que não era boa para aquela
região estava se tornando ainda pior. E assim ele ilustra a palavra de Deus. Ele vai profetizar. Nós vamos ler agora o que o Senhor falou através do profeta Isaías, mas observe que ele passou a andar por 3 anos, completamente descalço e nu, ou seja, somente com as suas roupas íntimas. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aquele a quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Mais uma vez, Isaías está declarando que não confiemos no homem ou em qualquer coisa que não seja o próprio Senhor. E o próximo capítulo 21 tem o título Profecia contra a Babilônia, também vai nos chamar a não confiarmos em ídolos, mas no Senhor apenas. Diz assim, Isaías capítulo 21, advertência contra o deserto junto ao mar, como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe. Um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre dos sentinelas. Todas as noites permaneço no meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu conto a vocês o que vi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. E conclui com uma profecia contra Edom, advertência contra Dumá, que no original é uma palavra que faz um trocadilho com a palavra Edom. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? E o guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos, vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de 1 ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão sobreviventes de flecheiros dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Nós vemos nesses 2 capítulos como durante um período de 3 anos o profeta tirou as suas roupas, que já eram roupas de humilhação, panos de saco, e ficou andando, vamos dizer, apenas com as suas roupas íntimas, completamente descalço, para anunciar
ao povo de Deus, vamos pensar em Judá, aqueles que viviam ao redor de Jerusalém, que não colocassem a sua confiança nos homens e também que não colocassem a sua confiança em ídolo algum. Nessa época, nós lemos há poucas semanas os livros de 1º, concluímos a leitura de 2º Reis. Nós vemos como naquela época o Egito e ao sul do Egito, ali na África, região próxima da Etiópia, eles governavam aquela região. Depois a Síria, ao nordeste de Israel, começou a ser a nação que tomou posse de vários territórios ao redor e começou a governar, a ter influência. E nós vamos ver como o Senhor está dizendo ao povo de Judá que não confiasse no Egito. Quando alguns reis de Israel e de Judá ouviram sobre o poderio da Síria, sobre os reis, por exemplo, Senaqueribe, eles eram tentados a ir ao Egito e buscar ajuda por causa do exército, por causa dos carros, do poderio militar, da influência que eles ainda tinham. Mas o profeta anunciou que aquela influência estava acabando, aquele poderio militar do Egito também seria subjugado à Assíria. Isso está nos ilustrando, seja o que for em que nós estamos nos apoiando hoje, a nossa carreira, as nossas finanças, sejam relacionamentos que nós temos, ou seja, a nossa saúde, a nossa própria habilidade de fazer algo, ou qualquer ídolo, não apenas esses ídolos de madeira, de metal, de barro, mas qualquer coisa que nós estamos colocando no lugar do Senhor, que nós possamos mudar a nossa atitude, Amém. porque aquele que confia nos homens, aquele que confia nos ídolos, será humilhado, assim como Isaías ilustrou com a sua própria vida. Ele segue chamando o povo de Deus a olhar para o Senhor, o soberano, chamado Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, porque somente Ele é fiel. Tem bons planos para as nossas vidas, para as nossas famílias, e nós nunca perdemos em colocar nele a nossa confiança. Sim, na palavra nós lemos também que eles que estavam confiando nesses governos que pareciam tão pomposos, tão poderosos, com tantos guerreiros, eles ficariam decepcionados. E a gente sempre repete aqui que aqueles que olham para o Senhor, eles não ficarão decepcionados, porque nós temos esperança em Deus. Ainda que pareça igual naquele tempo, que Israel estava como escravos desse povo, eles estavam exilados, Deus tinha um plano ainda maior. Então não desista dos planos, dos propósitos, dos sonhos de Deus que tem sobre a sua vida e a sua família. Nunca é tarde para Deus agir. Deus vem e Ele mesmo traz a justiça, Ele traz a vitória e o cumprimento dos planos dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as nossas vidas. Então que nós possamos descansar e saber que Ele é Deus, Ele luta por nós. Amém. E Ele vai trazer a solução, talvez, de uma situação que você precisa. Peça a sabedoria, o discernimento, que Ele olha além daquilo que nós podemos pensar, imaginar ou sonhar. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para que nós tenhamos um coração humilde, quebrantado, que o busque, que confie nele, não confie, seja no governo, seja, como o Tiago disse, nas coisas que nós podemos possuir ou em habilidades, mas sim a nossa confiança esteja em Deus. Amém. E que nós possamos olhar para Ele, estar radiante de alegria e nosso rosto não ter decepção, em nome Amém. De Jesus. Que o Espírito Santo está falando com você. Vamos colocar agora nossos corações diante do Senhor. Apresente agora a Deus seus motivos de oração. Amém. E eu e a Rafa queremos concordar com você em fé. Obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra, por essa maneira pessoal e poética, como o profeta Isaías foi ilustrando o chamado do Senhor para nos voltarmos completamente, com todo o nosso coração, para o Senhor. É isso que eu e a Rafa, com a nossa família, escolhemos hoje. Sabemos que essa é a escolha dessa pessoa que está orando conosco também. Que o Senhor nos dê um coração humilde, Amém, que o Senhor nos dê um coração liberto de qualquer tipo de orgulho, de qualquer ídolo, de qualquer coisa que queira tirar a nossa atenção do Senhor e nos ajude a sermos completamente rendidos ao Senhor. Amém, Queremos experimentar da Tua salvação, da qual o profeta Isaías também anuncia. Queremos experimentar do livramento, da bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores. Sim, por isso te Pai. pedimos, Pai, que o Senhor nos livre de todo orgulho e de todo ídolo das nossas vidas, voltando nossos corações inteiramente para o Senhor.
Pai, obrigado pela maneira como o Senhor fala conosco, com uma pessoa, com outra pessoa, através de Sim, meu Pai. circunstâncias. E assim como o Senhor ilustrou essa mensagem para o povo de Judá e para os povos ao redor, com Isaías andando nu e descalço. Obrigado por hoje também continuar falando conosco, de maneira que nós possamos compreender a sua voz, sendo advertidos, sendo orientados pelo Senhor. Obrigado pelo seu Espírito Santo que move nossos corações com a tua paz. Amém, Senhor. Para avançarmos, ou às vezes com um desconforto, para nós aguardarmos. Obrigado pela maneira tão pessoal e clara como o Senhor revela sabedoria quando nós buscamos o Senhor. E eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco, te pedindo essa revelação da tua palavra, como uma lâmpada para os nossos pés, como uma luz para o nosso caminho. Nós te pedimos sabedoria para as decisões que temos diante de nós hoje, para escolhas que temos a fazer, para problemas, situações que precisamos resolver, aquilo que é nossa responsabilidade. Nós colocamos aos teus pés, Pai, e te pedimos graça e sabedoria para agirmos de modo que o nome do Senhor seja glorificado e toda essa situação resulte em bênção para a nossa família. Oramos pelos nossos filhos, por aqueles que têm os seus netos, todos os nomes apresentados agora em oração. Pedimos que o Senhor guarde, Pai, o nosso ir e o nosso vir. Pedimos que o Senhor guarde os nossos corações e as nossas mentes no temor do Senhor. E venha, Pai, de acordo com cada necessidade, realizando os seus milagres, respondendo a cada motivo de oração. Eu e a Rafa abençoamos esta pessoa que está orando conosco. Declaramos a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Paz que excede todo o entendimento. Guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Entregamos ao Senhor, Pai, todas as nossas causas, nosso futuro, cada detalhe da nossa existência e oramos com ações de graças e com fé. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, um dia muito abençoado para todos vocês que estão ao vivo aí conosco. Eu vi que meu pai está ali. Bom dia, pai. Fica com Deus aí. Que Deus abençoe muito o dia de cada um de vocês, vocês que vão entrar. Que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos colocar a nossa confiança nele e deixar para trás tudo aquilo que talvez tenha sido apoio na nossa vida, mas que não seja o Senhor, em nome de Jesus. Se você quer se aprofundar um pouco mais no que a gente refletiu hoje, nós sugerimos a leitura de 2 Reis, capítulo 18, vai te dar um pouco mais o contexto histórico, como o inimigo estava afrontando o povo ali de Judá, e eles com medo pensaram em recorrer a um recurso, a outro, mas esse texto diz que Ezequias, o rei Ezequias confiou no Senhor, como nenhum outro rei de Judá, e ele experimentou como o livramento do Senhor um grande milagre para ele, para todo o seu povo. Segundo Reis 18, dá um pouco mais de detalhe então sobre esse contexto, e Isaías não escreveu apenas para aquele povo de Judá ou para as nações ao redor que viveram naquele contexto histórico. A mensagem de Isaías está, na verdade, revelando o coração de Deus, como ele nos chama para ele, como ele nos permite desfrutar das bênçãos dele, se a nossa confiança estiver apenas no Senhor. Então Isaías escreveu para nós, para sua família também, e é por isso que nós te convidamos a continuar meditando conosco, e obrigado por compartilhar também com alguém de quem você se lembra agora, para que também possa ser abençoados conosco. Sim, um abração, amamos vocês e até amanhã.